Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus que nos dá vitória. Mais uma oportunidade, nós estarmos na casa do Senhor. Mais uma noite que o Senhor nos concede, para junto nós estarmos aqui louvando, glorificando, adorando, sentindo mais uma vez essa doce presença, essa presença maravilhosa, que é a presença do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, é com bastante alegria no meu coração nesta noite, de poder estar aqui com os irmãos, né? Se eu dizer que não estou um pouquinho nervoso, é brincadeira, né? Que a gente sempre fica, não adianta, né? Ainda mais sabendo que de manhã foi o nosso pastor que ministrou a palavra, aí a gente fica alegre, né? De saber que estamos aí caminhando juntos, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi essa foto aqui, eu até brinquei com o pastor, vai ter gente que vai ficar com ciúmes. Mas amém, irmãos? Mas é brincadeira, tá? Eu fiquei muito feliz, né, por poder ter essa foto ali, né? Não para a gente se orgulhar, mas para a gente, né, se alegrar de saber que o Senhor tem honrado a nossa vida. Irmãos, eu tenho um filho na fé lá em Lorena e praticamente todo dia ele me manda alguma coisa. Ele manda uma foto, ele manda alguma coisa. E há uns 2 meses atrás, ele começou a receber muitos convites para ministrar a palavra. Deus tem usado muito esse jovem lá em Lorena. E ele começou a passar para mim achando que o pastor estava querendo impedir ele de fazer a obra, né? E um dia ele mandou para mim algumas coisas e tal. Eu falei, meu Deus, como que eu vou tratar com esse assunto, com esse moço agora? Eu nunca tratei nada dessa forma. Aí mandei para quem? Para o nosso pastor. Aí o nosso pastor teve que ouvir toda a conversa e passou algumas coisas para mim, e eu passei para ele. Pastor, deu certo. Amém? Ele está sossegadinho lá na igreja dele, fazendo a obra. Hoje mesmo, ontem ele mandou para mim que hoje ia ter um trabalho lá em Lorena, de manhã cedo ia ter uma marcha para Jesus, depois ia ter um culto ao ar livre, e agora por essas horas ele está ministrando para muita gente, né? É um trabalho muito grande que eles têm feito lá, né? E ele sempre pede para mim, pede para o seu pastor estar orando por mim, ore por mim, ore por mim. E nós estamos orando. E eu fico muito alegre de ver ele agora postando as fotos junto com o pastor dele, né? Honrando a vida do pastor, né? E junto ali, fazendo a obra do Senhor. Isso é maravilhoso, a gente saber que Deus tem nos abençoado, amém? Então vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, amém? Louvado seja Deus, aleluias, glória a Deus. Hebreus 10, 23, Hebreus capítulo 10, versículo 23, que nos diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós ouvimos esta palavra, retenhamos é para nós retermos, guardarmos, para nós não abrirmos mão da promessa que o Senhor tem feito em nossas vidas. Há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. A promessa de Deus que Deus tem algo grandioso para fazer em nossas vidas. Irmãos, quando eu comecei a meditar nessa palavra, né, de retenhamos, guardemos, que nós possamos olhar para dentro da palavra de Deus e ver que a promessa de Deus para a vida do ser humano, às vezes a gente entende a promessa como se fosse somente para nós, mas a promessa de Deus já se começou lá em Gênesis. Eu comecei a meditar um pouquinho, comecei a olhar e ver que Deus, através das Escrituras, Ele sempre nos mostra algo poderoso. E eu sei que os irmãos já conhecem tudo isso que eu vou falar, mas Deus, Ele fez uma promessa, e essa primeira promessa que Deus fez foi quando, ali no Jardim do Éden, né, um lugar abençoado, um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar onde reinava tudo do bom e do melhor. Não existia morte, não existia doença, não existia nada daquilo que nós vivemos hoje. Tudo que existia era bom.
tudo que tinha era do melhor. Você consegue imaginar, como a gente sempre diz, você poder dormir em qualquer lugar, sem medo de ser atacado por outra pessoa, sem medo de ser atacado por um animal. Você poder andar à vontade, sem medo, sem preocupação alguma. Mas ali a palavra de Deus vai dizer para nós que um dia, o inimigo das nossas almas, se apoderou, de um animal, da serpente, e ali ele falou com a mulher. Ele foi ali e enganou aquela mulher. Enganou aquela mulher prometendo para ela que se ela comesse do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, se ela comesse, que ela não iria morrer. E ela acreditou naquela conversa. Então ela simplesmente comeu, deu para o seu marido. E a palavra de Deus vai dizer que quando Deus foi falar com o homem se escondeu de Deus. O homem se escondeu porque agora ele viu, que ele estava nu. E ele diz para Deus: eu ouvi sua voz soar no meio do jardim, eu me escondi porque estava nu. E ali a primeira promessa que eu vejo, quando Deus, ele fala, ele repreende o homem, repreende a mulher, mas repreende também aquela serpente. E ali, irmãos, quando Deus fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Então Deus fala: olha, eu vou colocar inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. E dessa semente vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Irmãos, quando se fala em pisar, dá uma ligeira impressão na gente, que é quando a gente está com ódio de alguém. Mas Deus, com toda certeza, não existe ódio no coração de Deus, existe vingança. Isso sim, a palavra de Deus mesmo vai dizer que o próprio Deus diz: minha é a vingança. E por que Deus fala que vai pisar? Porque ali eu acredito que Deus, quando olhou para Adão e para Eva, ele automaticamente se sentiu com uma tristeza profunda no seu coração, porque agora Deus já não poderia mais conversar com o homem e com a mulher da mesma maneira que ele conversava. Ele já não poderia mais ter o mesmo relacionamento que ele tinha com os dois todos os dias na viração do dia. Deus estava ali falando com o homem, falando com a mulher, vendo o que eles estavam fazendo, olhando para toda a sua criação, tudo aquilo que ele havia criado. E de repente, quando acontece isso, quando o homem desobedece, quando a mulher desobedece, então Deus fala para o homem: maldita é a terra por tua causa. E ali então Deus faz essa promessa para a mulher. E quando eu olho dentro dessa promessa, eu imagino que todos nós, quando recebemos uma promessa, a gente quer ver a promessa se cumprir. A gente quer ver aquela promessa se cumprir na nossa vida, quando alguém fala: eu vou fazer isso por você. E ali eu vejo que Deus falando, talvez Adão, talvez Eva entendendo, Deus vai se vingar do mal que a serpente criou para nós. Porque agora, mesmo nós não morrendo fisicamente, mas eles foram expulsos daquele paraíso, tudo aquilo que era de bom agora já tem problema, agora eles já não podem comer mais de tudo aquilo que eles gostariam de comer, agora eles têm que trabalhar para produzir o seu pão, com o suor do seu rosto comerás o teu pão todos os dias da sua vida, agora você vai morrer sim, você vai voltar para o pó. Então eu imagino a tristeza no coração de Adão e a tristeza no coração de Eva, mas a tristeza no coração de Deus também. Então eu fico imaginando que quando Deus então Adão e Eva começam a gerar filhos, eu acredito que eles olhando para cada um dos seus filhos e olhava e pensava: será que esse que vai ser o vingador? Será que é esse que vai pisar na cabeça da serpente? Será que é esse que vai tirar esse peso de cima das nossas costas? Será que nós vamos poder um dia voltar para o Jardim do Éden novamente? Talvez eles imaginavam muitas coisas, mas de repente o tempo foi passando e filhos foram nascendo, a nação começou a crescer, a humanidade começou a crescer, e Adão e Eva também vieram e acabaram morrendo e não viram essa promessa se cumprir. Eles não viram, mas havia uma promessa. E há uma promessa na minha e na sua vida nesta noite. Você pode ter certeza disso, que há uma promessa na minha e na sua vida. Mas ali, irmãos, eu começo a ver que então a humanidade começou a crescer, a humanidade começou a se multiplicar. Mas diz a palavra de Deus também que por aumentar o povo, aumentou também o pecado. Aumentou a iniquidade. E o povo agora já não estava mais vivendo segundo a promessa de Deus. Eles parecem que já tinham se esquecido daquilo que Deus estava falando com eles. E ali, então, a gente vai encontrar também, eu até marquei aqui alguns versículos para os irmãos, aleluias, em Gênesis capítulo 6, versículo 7, que vai nos dizer assim:
E disse o Senhor: destruirei o homem que criei, de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, quando eu olho para dentro dessa palavra, eu fico imaginando toda a humanidade ali que estava corrompida agora, que já não se preocupava mais com Deus, que já não queria mais andar diante da presença de Deus. Então Deus também vai dizer que Ele iria destruir, e que Deus ainda fala assim: olha, o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Então eu entendo que, como a palavra de Deus diz, que o Espírito de Deus é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ali o Espírito Santo de Deus talvez estava falando com o povo, mostrando para o povo que o caminho que eles estavam seguindo era caminho de morte, mas eles não davam mais atenção para o Espírito Santo de Deus. Então eu fico imaginando, mas muitos ali, né, ou talvez o próprio Noé, talvez ainda estava esperando pela promessa do Senhor, que iria vir um vingador, que iria vingar, né, todo o mal que a serpente havia feito para a humanidade. E por ele talvez está ainda aguardando por essa promessa. Deus olhou para Noé e achou graça em Noé. E hoje eu quero dizer que o Senhor possa achar graça na minha, na sua vida, nesta noite. Que o Senhor possa olhar para nós e ver que nós verdadeiramente estamos guardando e retendo as promessas que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Que o Senhor tem guardado, que nós temos guardado aquilo que o Senhor tem nos prometido. Porque fiel é aquele que te prometeu. Se você já recebeu uma promessa do Senhor, talvez às vezes a gente quer ouvir uma promessa do Senhor, que alguém se levante, vai e aponte o dedo para nós e fala: olha, o Senhor manda te dizer isso, isso, isso. Isso é maravilhoso, isso é profecia, isso é promessa. Mas a maior promessa está dentro da palavra de Deus. Todos os dias nós temos uma promessa para nós vivermos. E ali então, irmãos, eu começo a ver que a promessa estava sendo feita, mas Deus ainda assim não reteu aquilo que Ele falou que iria fazer. Então Deus enviou o dilúvio, veio o dilúvio, destruiu toda a terra, acabou com tudo aquele povo que vivia na antiguidade, acabou com todos os animais, mas tinha a promessa do Senhor. E a promessa começou a se cumprir agora através da vida de Noé, dos seus filhos, das suas noras. Mas o povo ali, depois do dilúvio, sai da arca, o povo começa a crescer novamente, o povo começa a se multiplicar. E talvez Noé, seus filhos, todos ali começaram também a se esquecer da promessa do Senhor. Então diz a palavra de Deus que logo adiante o povo cresce, o povo quer fazer agora ali uma cidade, edificar uma cidade, fazer uma torre e tocar nos céus. Eles queriam, talvez, chegar onde Deus estava, mas não pela promessa de Deus, mas sim pela força do próprio homem. Mas então Deus desce e olha tudo aquilo e fala: vamos confundir as línguas agora, porque senão tudo que eles intentarem, eles vão conseguir fazer. E Deus confunde as línguas, e ali espalha o povo, espalha toda aquela gente que estava por ali. Então a gente começa a ver que Deus agora, né, queria ter para si um povo que fosse exclusivamente seu, um povo que confiasse verdadeiramente nele, um povo que esperasse nele, um povo que confiasse nas promessas que ele tinha para toda a humanidade. E ali a gente vê que reinos se formaram, nações se formaram. E então ali no capítulo 12 nós vamos ver então Deus chamando Abraão. Quando Deus chama Abraão, então fala: olha, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, far-te-ei de ti uma grande nação. Ali começa mais uma promessa do Senhor. E Abraão sai, mas sai um Abraão já com 75 anos de idade, uma esposa estéril e algumas almas, e Deus fala que vai fazer dele uma grande nação. Irmãos, às vezes, como eu já disse, a coisa mais difícil do mundo para nós é esperarmos. Esperar na promessa de algo que a gente sabe que, humanamente falando, é impossível acontecer. Era impossível acontecer daquele homem gerar filhos. Não talvez pelo homem, mas sim pela mulher. Porque a palavra de Deus diz que ela já era avançada em idade. Mas Deus é fiel. E fiel é aquele que prometeu. E se Ele prometeu, Ele dá um jeito e Ele vai cumprir. Eu não sei de que forma, de que maneira. Mas ali a palavra de Deus diz que se passaram 25 anos.
E depois de 25 anos, a palavra de Deus vai dizer para nós. Nós vamos ler aqui também. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer para nós aqui. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. Irmãos, quando eu olho para dentro dessa palavra, eu vejo que é muito difícil para nós, às vezes, esperarmos. Mas reter a confiança em Deus é o que Abraão fez, porque diz que ele é considerado o pai da fé. E para nós retermos a promessa, para nós confiarmos no Senhor de que Ele é fiel, nós precisamos ter fé. E eu preciso crer que vai acontecer, mesmo sem eu saber de que forma que vai acontecer. Mas uma coisa que me chama muita atenção é de ver que Deus prometeu para Abraão, não foi um filho, foi uma grande nação. Você vai ser pai de uma grande nação. Reis sairão de ti. Quantos reis que Abraão viu? Na verdade, ele viu o Ismael, filho de Agar, o Isaque, filho da promessa, alguns filhos depois da morte de Sara, a qual ele nem criou, só gerou. E ele não viu filho nenhum, não viu nação nenhuma. Mas a promessa estava de pé, mesmo depois da sua morte. Hoje, o povo judeu são estimados entre 15 e 19 milhões de judeus. Você consegue imaginar tanta gente junto no mesmo lugar? Esse é o povo que Deus havia prometido para Abraão. É o povo que Deus havia prometido que sairia dele. Ele não viu, mas a promessa se cumpriu. Eu posso não ver, mas a promessa vai se cumprir. Você pode até ter recebido a promessa, e talvez se você não vê, mas ela vai se cumprir. E ali eu vejo então agora, irmãos, Deus usando de todas as formas para chamar a atenção do homem, para chamar a atenção da mulher, para que eles vivessem segundo os preceitos de Deus, andassem nos caminhos do Senhor, né, como diz a palavra, que eles fossem perfeitos, que eles confiassem no Senhor. Mas infelizmente, irmãos, o ser humano, nós, vamos nos incluir nisso também, somos fáceis de ser atraídos por outras coisas. Os nossos olhos, muitas das vezes, percorrem coisas que não é para percorrer. Nós colocamos os nossos olhos naquilo que não é para ser colocado, e às vezes desejamos aquilo que não é para ser desejado. E ali então, depois de Abraão, depois de Isaque, vem Jacó. Jacó gera 12 filhos, 12 patriarcas, e a nação começa a crescer, a nação começa a se multiplicar, o povo de Deus começa a crescer, mas começa a crescer e começa a se desviar novamente dos caminhos do Senhor, começa a andar agora diante dos falsos ídolos, dos falsos deuses, olhar para aquilo que as nações tinham. Eles tinham Deus como rei, eles tinham Deus como juiz, e chega uma hora que eles já não querem mais somente Deus, eles querem agora um rei, e Deus dá um rei para eles, e depois dá outro rei, e depois começa outro rei, e a gente vê pela história que muitos reis bons, outros a qual nem foram computados no livro dos reis, de tão maus que eles foram. Mas o tempo foi passando, a história foi prosseguindo, porque tinha que prosseguir, porque a promessa ainda estava de pé, e a promessa está de pé até hoje. E ali, irmãos, eu começo a olhar e ver muitas coisas acontecendo. Quando a gente lê a palavra de Deus, cada livro, cada história, cada passagem, a gente olha e fala, meu Deus, e tudo estava apontando para quem? Para Jesus, tudo estava apontando para o Novo Testamento, tudo estava apontando para o cumprimento da promessa. Mas quando eu olho lá em Isaías, aí eu falo, meu Deus, agora é o tempo da promessa, agora não tem mais jeito. Aí Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Irmãos, parou, acabou, nasceu o herdeiro, nasceu, agora já era. É a promessa se cumprindo. Isaías falou com tanta convicção: se um filho nos nasceu. E de repente eu fico olhando, talvez, para quem ouviu essa profecia, para quem ouviu essas palavras de Isaías, assim como todos os dias a gente ouve a palavra de Deus. Talvez alguém falou: olha, vamos procurar. Aonde que está esse menino? É o nosso Messias, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é aquele que nós estamos aguardando, é aquele que nós estamos esperando. Mas aí passa-se o tempo, e o tempo vai passando. Acaba-se o período do tempo do profeta Isaías. E, se não me falha a memória, Pai, me ajude aí. Sempre eu tenho que buscar minha ajuda nos universitários, né? 700 anos, irmãos. Isso. 700 anos se passaram após essa palavra. Quem tanto será que conseguiu guardar a promessa? Por quanto tempo o povo conseguiu guardar essa promessa? Depois de Isaías, veio Jeremias, 70 anos na Babilônia, cativo, preso, porque se apostataram da fé, abandonaram o Senhor, andaram após outros deuses, povo destruído, casa de Deus incendiada, tudo destruído. Será que alguém ainda guardava fé? Será que alguém ainda esperava pela promessa? Mas a promessa estava de pé. Eu posso me esquecer daquilo que eu prometo para alguém, eu posso me esquecer daquilo que eu falei ontem. Talvez amanhã, se alguém falar: mas você falou ontem, eu posso falar: não, eu não falei. Mas Deus não se esquece. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E Ele é Deus zeloso para fazer cumprir com que a sua palavra. E o tempo se passa, o tempo se passa. E aí a gente vai vendo que a promessa até agora ainda não se cumpriu. Aí Deus tira o povo do cativo. Deus volta o povo para Jerusalém novamente, reconstrói o segundo templo. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E tudo vai sendo construído novamente. Mas, irmãos, quando eu chego, agora já um pouquinho mais adiante, eu olho em Malaquias. Aí eu quero ler para os irmãos, capítulo 4, do versículo 1 em diante, que nos diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E cura trará nas suas asas, e saireis, saltareis como bezerros da estribaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Silêncio total. A glória. Aí acabou, agora acabou. Não tem mais nada. Agora é silêncio. Agora não tem palavra. Agora não tem profecia. Agora não tem mais mensageiro. É a última palavra, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus havia prometido que para quem temesse o nome dele, nasceria o sol da justiça. E aí se passam 400 anos, sem Deus falar com o homem. Quantas vezes nós já passamos sem conseguir ouvir a voz de Deus? Irmãos, às vezes eu fico preocupado.
Porque às vezes eu conto para os irmãos que Deus fala comigo lá no trabalho, Deus fala comigo lá não sei na onde, Deus fala comigo lá no cantinho da minha casa. Mas tem tempo, irmãos, não vem nada. Deus não fala nada. E aí eu fico preocupado. Falo, Jesus, o que eu fiz agora? Jesus, o que aconteceu? Irmãos, a palavra de Deus fala para nós que se nós pecarmos contra Deus, tem o Filho que intercede por nós. Se nós pecarmos contra o Filho, tem o Espírito Santo que intercede por nós. Mas se nós pecarmos contra o Espírito, aí não há mais remissão, nem nessa terra, nem no porvir, nem no vindouro. Irmãos, às vezes causa uma tristeza no meu coração. Eu fico preocupado, falo, meu Deus, o que será que eu fiz, Jesus? E eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor continue ministrando no meu coração. Como é gostoso quando a gente recebe a palavra do Senhor, sem que ninguém esteja ministrando nada, simplesmente você se lembra de um versículo e de repente aquilo se torna numa grande ministração dentro do seu coração, ainda que não seja para você ministrar para ninguém, mas foi ministrado no seu coração, e aquilo te fortalece, aquilo, né, te levanta novamente na presença do Senhor, e isso é maravilhoso. Agora você imagina ficar um povo 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir nada da parte do Senhor. Povo que era acostumado Deus enviar profeta. Diz a palavra de Deus que Deus enviava profetas cedo, de tarde, de madrugada, ainda que eles não ouvissem, que eles não dessem crédito, mas Deus estava enviando. Mas de repente acabou, não tem profeta, não tem mais nada. Talvez aquele povo ficou agora imaginando, olha, agora acabou a promessa, acabou tudo. Talvez para eles, para aquele povo ali, no último capítulo ali, você imagina só ficar 400 anos sem nada, sem ninguém escrever uma linha sequer, sem ninguém proferir nada, e Deus calado. Mas a promessa estava de pé, e a promessa iria se cumprir, a promessa tinha que se cumprir. Aí depois de 400 anos, eu vejo agora Deus falando novamente. E eu vejo Deus falando não com a humanidade, não com o povo, mas primeiramente com uma mulher. Porque foi para a mulher que Deus havia feito a promessa. Foi para Eva que ele tinha feito a promessa. Que de ti nascerá, da tua semente, um que vai pisar na cabeça da serpente. Então a palavra de Deus vai dizer para nós lá em Lucas capítulo 1, no versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade chamada Galileia, uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Aleluia. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Aleluia. E o seu reino não terá fim. Aí Lucas capítulo 2, versículo 7 diz: E deu à luz a seu filho, primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A promessa de Deus se cumpriu, irmãos. Os anos se passaram, milhares de anos se passaram, histórias aconteceram, reinos se levantaram, reinos foram abatidos. Quantas guerras, quanto sangue, quantas vidas que se perderam, outras se salvaram, para que esse dia chegasse, para que a promessa de Deus se cumprisse.
E hoje eu posso dizer para mim e para você que essa promessa, que se cumpriu lá há mais de 2000 anos atrás, ela era promessa para mim e para a sua vida. Para muitos que não viram a promessa se cumprir, ela se cumpriu. Para nós que não éramos nem nascidos, nem imaginávamos que nós estaríamos aqui, essa promessa já estava cumprida para nós, que Ele viria para salvar o seu povo dos pecados seus. Mas aí agora nós podemos ver Deus voltando a falar com o homem agora, depois de 400 anos. Agora em Marcos, capítulo 1, versículo 3. Aí é maravilhoso. Voz do que clama no deserto, aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4, apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E pregava dizendo, após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno, de abaixando-me desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluias. Agora Jesus, agora Deus começa a falar novamente com o homem, começa a falar novamente com o povo, começa a ministrar novamente a salvação que foi iniciada lá em Gênesis capítulo 3. Foi lá que começou a promessa, e ela vem se cumprindo agora aqui, já nesses capítulos, nesses versículos. E ali então a gente começa a ver agora João Batista, a voz que clama do deserto, que foi profetizado também lá em Isaías, voz do que clama do deserto, endireitai as veredas, porque Jesus estava vindo, o Redentor, o Salvador, o Remidor de todos os nossos pecados estava vindo, e Ele tinha que chegar, e Ele tinha que vir, e Ele veio, Ele nasceu, e a palavra de Deus se cumpriu para aquele povo, se cumpriu para nós também, e hoje ela está se cumprindo na nossa vida, porque há uma promessa, e essa promessa vai se cumprir nas nossas vidas. Irmãos, mas quando Jesus também se levanta, Jesus começa a fazer a mesma pregação de João Batista, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Irmãos, aí eu fico imaginando, há 2000 anos atrás, Jesus estava falando, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Aí eu fico imaginando, mas se ele estava falando que o reino já tinha chegado, mas nós estamos aqui nessa terra ainda, se nós vivemos aqui ainda, se nós não saímos daqui, aquele povo viveu, morreu, recebeu a promessa, mas continuaram vivendo nessa terra. E por que Jesus fala que arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus? Porque Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele veio do céu, e Ele voltou para o céu, e Ele quer que eu e você estejamos com Ele. Por isso hoje também de manhã, eu já ouvi o pastor falando sobre isso, o irmão confirmou aqui para nós também, em João 14 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estiver estejais vós também. É a promessa do Senhor, Ele vai voltar, irmãos. Essa promessa, jamais nós podemos nos esquecer dela, que essa promessa, eu preciso a todo custo ver cumprida na minha vida, que no dia que Ele voltar, eu possa estar com Ele, aonde Ele estiver, e aonde Jesus está, no reino dos céus, no seu reino eterno, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, lavada e remida no seu sangue. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aí, irmãos, quando eu olho para dentro dessa palavra, a gente vê que Jesus, Ele promete e Ele cumpre. E aí lá em Atos, aleluia, capítulo 1, versículo 9, diz assim, quando eles diziam isto, vendo eles foi elevado às alturas, a uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, estando com os olhos fitos nos céus. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para os céus o viste.
Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Se você crê que ele vai voltar, aplauda Jesus mais uma vez. Glorifica o nome dele, porque ele vai voltar, é promessa dele. Ele vai vir. Talvez hoje nós estamos vivendo os últimos minutos da promessa do Senhor para se cumprir em nossas vidas. Talvez passou-se 400 anos o povo ali sem poder ouvir a voz do Senhor. Passou-se o povo muitas das vezes aprisionado lá no Egito. Muitas coisas aconteceram, mas a promessa do Senhor se cumpriu. Jesus nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Ele foi para o céu, mas ele vai voltar e ele vai buscar a sua igreja. Ele vai voltar e ele vai nos levar para nós estarmos junto com ele para todos sempre. Amém? Irmãos, mas quando eu olho dentro da palavra de Deus também, eu não posso me esquecer, porque nós estamos vivendo momentos de promessa. Nós estamos vivendo tempos de promessa. Irmãos, a palavra de Deus hoje, a gente olha dentro da palavra de Deus e ela tem se cumprido na face dessa terra. Assim como na antiguidade a palavra se cumpriu, que o povo estava corrompido, que o povo estava desgarrado da presença do Senhor, que o povo queria viver somente as coisas do mundo, que o povo queria viver longe dos caminhos do Senhor, e por isso aquele povo foi destruído com as águas do dilúvio, por isso aquele povo foi esquecido, mas havia uma promessa. E hoje nós estamos vivendo muitas das vezes os últimos dias, como nos dias de Noé. Como a palavra de Deus diz, né, que eles casavam, se davam em casamento, né, que eles faziam tudo o que eles queriam. E hoje a gente vê muita gente pregando, Jesus está voltando. Hoje a gente vê pessoas trazendo revelações, olha, eu tive um sonho, Jesus está voltando. A promessa está se cumprindo através das guerras lá em Israel. Jesus está voltando. Irmãos, talvez você possa imaginar que não, mas o mundo está olhando para tudo o que está acontecendo lá em Israel. E eu falo isso para os irmãos, por a gente trabalhar no meio de um povo que infelizmente não quer servir o Senhor, mas existe um temor no coração desse povo. Talvez não o temor de querer servir o Senhor para poder ir para o céu com o Senhor, mas o temor de ver tudo isso se acabar, de ver, né, talvez esse mundo se acabando, e eles não querem isso, que isso aconteça, porque eles amam viver nesse mundo. Infelizmente nós somos dessa terra, e aí quando eles veem certas coisas acontecendo, eles vêm e perguntam, mas assim, isso é palavra de Deus, né? Isso está se cumprindo, né? Tem alguns que falam, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo. Muitos dizem, olha, eu queria, mas eu não consigo. E eles estão vendo as coisas acontecer, as guerras acontecendo, os terremotos acontecendo, os maremotos acontecendo, as pragas, as doenças, e eles estão olhando, e eles sabem que é cumprimento da palavra de Deus. E se é cumprimento da palavra de Deus, ela vai se cumprir. E hoje a gente vê muitas coisas acontecendo, e se a palavra de Deus está se cumprindo lá no mundo, ela tem que se cumprir na minha e na sua vida também. E se nós vivemos, se nós cremos na promessa do Senhor, há várias promessas de Deus para mim e para a sua vida. Uma delas é crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Noé creu naquilo que o Senhor havia falado com ele. Como os historiadores, como a própria palavra de Deus diz, se falar de chuva naquela época, quanto mais de um dilúvio, era algo impossível. Mas ele creu. Se Deus falou que ia vir o dilúvio veio. Mas ele creu, e ele e a sua casa foram salvos. Hoje a promessa é de que Jesus está voltando. E se eu crer, eu e minha casa seremos salvos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Nós estamos vivendo o tempo da promessa, assim como o mundo está vivendo o seu tempo lá fora, completamente desgarrado. Hoje nós vemos que o mundo, eles querem fazer de tudo para que o evangelho não seja mais propagado, para que não se ministre mais a palavra de Deus, né? Leis, muitas das vezes querem criar, para que nós não possamos mais sair nas ruas, falar da palavra de Deus, louvar ao Senhor em praça pública. Muitas coisas têm acontecido, porque a palavra de Deus se cumprindo. Haveria tempos difíceis, onde os homens seriam ingratos, mais amantes de si mesmo, mais amantes do mundo
do que amantes de Deus. E isso nós estamos vivendo acontecer. Nós estamos vivendo esse período. É a promessa de Deus se cumprindo, de que Jesus vai voltar, queira nós ou não. Eu costumo até dizer, irmãos, que às vezes nós podemos achar, olha, Jesus já vai voltar essa noite. Pode acontecer? Pode. Talvez aconteça antes de nós terminarmos esse culto. Ou talvez se passe mais 400 anos. E para Jesus não vai fazer diferença nenhuma. A palavra de Deus diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Mas quem tem que estar preparado para receber a promessa, o cumprimento da promessa, sou eu e é você. Para que o dia que ele vier, porque a palavra de Deus vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão com o Senhor nos ares. Depois nós que ficarmos vivos, se nós estivermos vivos, nós vamos ter que ser, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, de uma forma ou de outra, vivo ou morto, eu tenho que estar dentro dessa promessa, de que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E se eu estiver dentro dessa promessa, não importa, se eu estiver aqui nessa terra ainda, ou se eu tiver já morrido há 400 anos, há 1000 anos, eu vou ressuscitar com o Senhor. E hoje, eu quero crer, irmãos, dentro da palavra de Deus, que existe algumas promessas para mim e para a sua vida. E que se nós cremos, eu creio que essa promessa é para nós vivermos hoje. Não é para amanhã, não é para depois, mas é para nós. Promessa que já foi feita há muitos anos, há mais de 2000 anos, talvez algumas mais tempo, mas que já se cumpriram. E algumas, eu acredito que seja para nós vivermos, para viver a nossa vida, para nós vivermos. Atos dos Apóstolos, capítulos 2, versículos 16, diz assim: quando houve a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, então ali a palavra de Deus vai dizer que Pedro se levantou e diz assim: olha, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão em sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Irmãos, essa é uma palavra que já se cumpriu lá em Pentecostes, há mais de 2000 anos atrás. Mas naqueles dias, diz a palavra, lá em Joel, uma promessa que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Se há mais de 2000 anos atrás, eles já receberam essa promessa, que era os últimos dias. Quanto mais nós hoje, quantos dias será que nós temos ainda? Se eles já estavam vivendo os últimos dias, e eles receberam essa promessa, hoje essa promessa, ela pode se cumprir na minha e na sua vida. E eu acredito, irmãos, que o que mais o Senhor deseja para as nossas vidas é que nós venhamos a viver as promessas do Senhor, dele poder levantar um povo cheio do seu Espírito, um povo que vai sair pelas ruas profetizando, um povo que vai sair pelas ruas anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque antes da promessa se cumprir, a gente vê ali que antes de Jesus ir para o céu novamente, quando Jesus ali morreu, a gente vê que os seus próprios discípulos parece que desacreditaram em Jesus. Parece que eles já não conseguiam mais crer que Jesus era o Salvador. Parecia que eles já não conseguiam mais crer que Jesus era aquele que veio, o cumprimento da promessa. Mas ali eles viviam praticamente escondidos. Mas quando veio o Espírito Santo, então eles começaram a pregar com ousadia. Eles começaram a pregar com intrepidez. Ali a palavra de Deus vai dizer para nós que Pedro se levantou e entrou no meio daquele povo e começou a anunciar Jesus Cristo que foi crucificado, Jesus Cristo que ressuscitou. Então a gente vê que foi através do Espírito Santo. E hoje, irmãos, muitas das vezes eu olho para dentro de nós, muitas das vezes, para dentro de mim mesmo, e às vezes a gente vê coisas acontecendo e a gente acaba se calando.
A gente vê pessoas proferindo palavras contra o Evangelho, palavras contra Jesus, palavras contra a igreja, e a gente acaba se calando. E por que a gente se cala muitas das vezes? Porque às vezes, irmãos, nós ainda, não que nós não tenhamos o Espírito Santo, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo, transbordantes do Espírito Santo, porque o mundo está vivendo toda a sua cólera lá fora. O mundo está cheio de ira, o mundo está cheio de pecado, o mundo está cheio de desejos malignos nos seus corações, e muitas das vezes eles têm se levantado contra a obra do Senhor, mas nós precisamos se levantar contra as obras das trevas, contra as obras do mundo, e nós só podemos fazer isso cheios do Espírito Santo de Deus. E hoje essa promessa, ela pode se cumprir na minha e na sua vida, de nós sermos cheios, completamente cheios do Espírito Santo, e profetizar para esse mundo que Jesus está voltando, profetizar para as nações que Jesus está voltando, profetizar para as nações que os tempos já estão no fim, que o tempo é chegado, que a promessa de que Jesus vai voltar, ela vai se cumprir, e é somente através do Espírito Santo, porque, como eu já disse, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a promessa para mim e para a sua vida. Mas será que nós queremos essa promessa? Será que nós estamos dispostos a viver essa promessa? Irmãos, eu fico maravilhado dentro da palavra de Deus. Às vezes parece que eu tenho vontade, às vezes, se eu tivesse vivido naquele tempo, talvez seria diferente. Mas não sei se eu suportaria viver aquilo que aqueles homens viveram, mas era tão intenso aquilo que eles viviam. Mas às vezes, irmãos, eu também paro e penso, mas se eles viveram tudo aquilo que eles viveram, por que eu não posso viver da mesma forma que eles viveram? Por que nós não podemos receber aquilo que eles receberam? Será que o Espírito Santo de Deus mudou? Será que o poder de Deus mudou? Será que Deus já não tem tanto interesse mais em salvar a humanidade? Será que Deus já não tem mais tanto interesse em alcançar esse povo que está aí no mundo? Será que foi só para eles? Porque aquele tempo era algo tão intenso, era algo que parecia que eles desejavam tanto o reino dos céus. Eles viviam como se Jesus já estivesse voltando naquele tempo, e era isso que era para se viver, e é isso que hoje nós temos que viver. É viver como tinha um pastor, eu não sei se ele ainda vive, talvez o pastor já conheceu, o pastor André Moreira Júnior. O senhor lembra dele, da Assembleia de Deus? Ele tinha um programa na rádio e ele falava todo dia no final: vivamos o dia de hoje como se Jesus viesse agora. Vivamos o dia de hoje como se Jesus viesse agora. Todo dia ele falava isso. E eu preciso desejar a vinda de Jesus. A própria palavra de Deus diz que eu tenho que amar a vinda de Jesus. E como que eu vou amar a vinda de Jesus? Como que eu vou amar se eu não estiver cheio do Espírito Santo de Deus? E a promessa de Deus para nós é de nós sermos cheios do Espírito Santo. E a última promessa para nós. Muitas promessas existem dentro da palavra de Deus, mas eu quero deixar aqui a última promessa para nós nesta noite. Aleluia. Marcos 16, versículo 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Tem sinais de Deus para as nossas vidas hoje. Tem sinais de Deus para as nossas vidas hoje. Será que nós estamos vivendo os sinais de Deus na nossa vida? E hoje nós, como eu já disse, nós podemos viver esses sinais de Deus. É promessa para as nossas vidas. E às vezes nós esperamos que as coisas aconteçam, mas nós não queremos fazer. Nós esperamos que Deus faça, mas Deus só vai fazer através de alguém, através de nós. Porque senão Deus não precisaria dos seus servos. Como foi dito aqui hoje, se as minhas palavras tivessem voz
E vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Vai ser feito. Mas a palavra aqui está dizendo que se tiver alguém doente, é para nós orar, é. Mas Deus está falando, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Que é através das nossas vidas, é através de nós, porque nós somos servos. E servo está aqui para servir. Servo está aqui para obedecer. O servo tem que estar aqui pronto para viver as promessas. E hoje nós estamos vivendo, irmãos, dias que todo dia alguém posta alguma coisa pedindo uma oração porque está doente. Todo dia a gente vê alguém pedindo, olha, ora por fulano que está passando por isso. Ora por aquele, ora por aquele. Todo dia nós estamos vendo isso. E todo dia nós temos a oportunidade de sermos usados por Deus. Mas nem todo dia nós estamos dispostos a servir ao Senhor. Mas há uma promessa. E será que nós estamos dispostos a viver essa promessa? E a promessa é para quem crê. E você crê? Você está crendo na promessa do Senhor para a sua vida? Será que nós estamos crendo na promessa do Senhor? Porque às vezes, irmãos, nós esperamos que o presbítero vá lá orar, que o pastor vai orar, mas a promessa é para quem crê. É para todos. Diz a palavra de Deus: se houver alguém enfermo, chame os diáconos, chame os presbíteros. É a palavra de Deus, é a ordenança de Deus. Mas há momentos que a palavra de Deus ela vai se cumprir na minha, ainda que eu não seja um diácono, ainda que eu não seja um presbítero, mas ela vai se cumprir na minha vida, porque é a promessa, se eu crer. Estes sinais acompanharão os que creem. Aconteça muitas coisas da nossa vida, mas se eu crer, nós vamos viver essas promessas do Senhor. Hoje, eu preciso viver essas promessas. Porque se eu viver a promessa, o povo do mundo lá fora vai ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida, assim como eles estão vendo as coisas acontecendo lá fora. E eles sabem que é cumprimento da palavra, eles sabem que é promessa da vinda de Jesus. Através da minha e da sua vida, se nós deixarmos o Senhor nos usar, eles também vão ver os sinais de Deus na minha e na sua vida. Então que nessa noite nós possamos viver as promessas. Que nessa noite nós possamos viver, reivindicar do Senhor as promessas dEle para mim e para a sua vida. Irmãos, se nós estamos esperando a vinda de Jesus, nós temos que viver as promessas, porque a promessa vai se cumprir e ela tem que se cumprir na minha e na sua vida. Assim como se cumpriu na vida dos apóstolos, assim como se cumpriu na vida dos discípulos, ela tem que se cumprir nas nossas vidas também. É a promessa do Senhor. Porque diz que a salvação é para tantos, aqueles que ainda estavam longe, e mais longe do que nós dos discípulos, só os outros que ainda vão vir mais para frente se Jesus não voltar. Porque quantos anos já se passaram, e essa promessa está se cumprindo na minha e na sua vida. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, meus irmãos. Se você crê na palavra de Deus nessa noite, se você crê nas promessas, se você crê que Jesus ele está cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu. Eu não sei o que o Senhor tem prometido para você, eu não sei o que você tem recebido no seu coração da parte do Senhor, mas eu quero dizer para você que essas promessas, elas vão se cumprir na minha e na sua vida. Quero convidar você, talvez que, se você tiver algum tipo de enfermidade, nessa noite, se você estiver aqui nessa noite, é a promessa do Senhor: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Se você, que talvez hoje tenha esperado de ser cheio do Espírito Santo, você deseja ser tocado pelo Espírito Santo, se você nunca teve assim um encontro real com o Espírito Santo de Deus, hoje o Espírito Santo de Deus está agindo aqui nessa casa, nesse lugar, nessa noite.
E Ele quer que a palavra de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Ele quer cumprir a palavra dEle, Ele quer cumprir as promessas dEle. Que jovens profetizarão, que os velhos sonharão sonhos, serão sonhos de revelação. Se você deseja nessa noite, quero pedir para o pastor, se o pastor puder, nosso presbítero, estão aqui, se vocês puderem estar nos ajudando, vamos estar orando por esse povo, cumprindo a promessa do Senhor, cumprindo a promessa do Senhor para as nossas vidas hoje, através da imposição de mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, sobre todos aqueles que hoje talvez estão sofrendo com dores, e há quanto tempo vocês estão esperando que a promessa se cumpra. Se vocês puderem, quiserem receber uma imposição de mão, sai do seu lugar nesse momento. Você que tem sofrido com dores, você que tem sofrido enfermidades na alma, no espírito, porque às vezes nós achamos que a nossa enfermidade é somente a dor física. Às vezes quando a gente fala de enfermidade, a gente acha que enfermidade é somente às vezes um câncer, talvez um tumor na cabeça. Mas quantas enfermidades hoje nós estamos vivendo, quantos problemas de saúde hoje, de angústia, de ansiedade, de depressão, quantos estão vivendo esses momentos? Se você estiver aqui nessa noite, sai do seu lugar.